Carlos Decotelli pede demissão antes de ser nomeado e o comando do MEC segue indefinido. O Senado aprova e o projeto das fake news, que diminui a liberdade de expressão no país, agora segue para a Câmara dos Deputados. Os casos Luciano Hang e Marcelo Freixo mostram a fragilidade da liberdade de expressão no Brasil. O governo prorroga o auxílio emergencial e vamos conhecer o líder Livres, professor Tiago, do Recife. Hoje, com participações de Tiago Mitrô, Irapuan Santana e Daniel Duque, veja agora o Livres Notícia. Carlos Decotelli não vai mais assumir o Ministério da Educação. Após muita repercussão em torno das inconsistências no seu currículo, o professor Decotelli pediu demissão. Com isso, em 1 ano e meio, o governo Bolsonaro já vai para o seu 4º ministro da Educação. Quem comenta essa situação toda pra gente é o deputado federal, membro titular da Comissão de Educação da Câmara e associado do Livres, Tiago Mitrô. Pessoal, se na saúde nós tivemos Nelson Teich, o breve, e até hoje estamos sem ministro, na educação tivemos Carlos Decotelli, o brevíssimo. Justamente, assim como na saúde, a educação é uma área essencial para o país, que não vinha sendo tratada da forma como deveria. Jair Bolsonaro nomeou alguém que cometeu ali inúmeras irregularidades no seu currículo, que atribuiu a si mesmo inúmeros títulos e conquistas acadêmicas que nunca teve, o que é uma prática lamentável e infelizmente recorrente no país. A gente vê isso de tempos em tempos e, obviamente, é uma prática que tem que ser condenada e que não daria para a gente conviver com um ministro que, notadamente, teve tantas infladas no seu currículo. O que surpreende, na verdade, é que ele tenha sido nomeado ministro da Educação sem que minimamente houvesse sido feita essa verificação antes. Se não se verifica nem o currículo de alguém que vai ser ministro da Educação, o que mais o governo Bolsonaro não pode estar deixando passar. Nós sabemos de muitos desses casos. E voltamos agora à estaca que estávamos na semana passada, a expectativa de quem vai ser o ministro, mas mais do que o nome, qual que vai ser a toada do novo Ministério da Educação. Vai ser alguém como o ex-ministro Weintraub, que pouco se preocupou com a educação do país e muito se preocupou em conduzir a chamada guerra ideológica, e agora a gente já tem o entorno do presidente afeito a essa guerra ideológica, de olho novamente na vaga do ministro do MEC, ou se vai ser aquilo que a sociedade brasileira anseia, que é ter no comando do Ministério da Educação alguém que de fato vai conduzir mudanças significativas que a educação brasileira precisa para que a gente possa ter uma qualidade da nossa educação, da aprendizagem de crianças e jovens no nosso país. É isso que a gente anseia. Estamos agora então nessa expectativa e esperamos que Bolsonaro acerte tanto no tom que tem que ser dado para o novo Ministério da Educação, quanto na pessoa. Então, vamos ver se dessa vez a gente vai ter um ministro que o currículo vai estar checado, verificado, além, obviamente, de agir com essa postura de construir pontes que foram destruídas nesse primeiro 1 ano e meio de governo Bolsonaro na educação. Por 44 votos a 32, ontem o Senado aprovou o projeto das fake news, que diminui a liberdade na internet brasileira e agrava a desigualdade no ambiente virtual. Agora, o projeto segue para a Câmara e nós do Livres vamos continuar trabalhando para barrar retrocessos. As fake news são um desafio para a democracia liberal em todo o mundo, porque são um meio de fraudar o debate público. Mas elas precisam ser combatidas com mais liberdade de expressão, não com menos. O Livres lançou uma nota técnica explicando os principais problemas desse projeto de lei. Você pode conferir na íntegra no nosso site em eusolivres.org ou direto no seu celular instalando o nosso aplicativo. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Essa semana tivemos 2 episódios emblemáticos sobre a fragilidade da liberdade de expressão no Brasil e dos dois lados do espectro político. A Justiça condenou o empresário bolsonarista Luciano Hang a pagar uma multa por simplesmente criticar a OAB. E, ao mesmo tempo, o vereador Carlos Bolsonaro está interpelando o deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, no Supremo,
por ter dito que a família Bolsonaro cometeu crimes mais graves do que a Sarah Winter. Quem vai comentar pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. Definir os limites da liberdade de expressão aqui no Brasil é muito complicado. Só a gente pensar que existe, né, o crime de injúria, existe o crime de calúnia e existe o crime de difamação. E além do mais, se você for ofendido e isso te causar um problema sério, psicológico e tal, você ainda tem direito a uma indenização, né, por dano moral. Então, existem essas balizas dentro do direito brasileiro e que a gente pode discutir de fato o que é ou não liberdade de expressão. Se a pessoa tem o direito a insultar a outra, se a pessoa tem o direito de criar ou gerar fake news. A Suprema Corte, de tempos em tempos, tem feito aí a sua definição e redefinição dos limites de modo constante. É só a gente lembrar do caso, né, das biografias não autorizadas e, hoje em dia, com o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. E agora você tem que se debruçar, né, sobre a questão tanto do velho da Havan quanto do deputado Marcelo Freixo. De um lado, tem uma ofensa ao fato, a uma instituição, e do outro lado você tem uma imputação de crime a determinadas pessoas. Esse tipo de questão, dentro dos limites do direito brasileiro, eles não estão cobertos pela liberdade de expressão e definem aí tanto a questão de se haver uma indenização por danos morais, quanto você ter uma imputação por crime de calúnia. Agora, particularmente, se eu concordo com isso, não concordo. Eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser a mais ampla possível, né? Mas aí entra a questão de que no nosso ordenamento jurídico existe essa limitação, né? Não existe esse direito ao insulto, não existe o direito de propagar fake news, né? Não existe direito de imputar crime a outra pessoa, etc. Após 3 meses de distribuição do auxílio emergencial, o ministro da Economia Paulo Guedes confirmou nesta terça, na comissão mista da Covid-19 no Congresso, que o pagamento vai ser estendido por mais 2 meses. Sobre isso, vamos ouvir agora a análise do economista associado do Livres, Daniel Duque. A crise no mercado de trabalho tem afetado duramente a vida de milhões de brasileiros, especialmente aqueles trabalhadores informais. Por isso, o governo tem pagado aí para esses trabalhadores e também para os desempregados o chamado auxílio emergencial, que tem um valor do benefício aí de entre R$ 600 e R$ 1.200 por pessoa. A gente tem já visto que esse auxílio emergencial tem conseguido inclusive reduzir a pobreza, especialmente a extrema pobreza, devido a esse alto valor do benefício, sem falar que é um programa que hoje chega aí a mais de 1/3 dos domicílios, sendo que, por exemplo, o Bolsa Família chega a apenas 1/4 dos domicílios. No entanto, isso tem, né, seu custo, isso tem um preço que é bastante salgado. O auxílio emergencial ele custa 50 bilhões por mês, sendo que o Bolsa Família custa 30 bilhões por ano. Então é realmente uma escala muito diferente de gasto que o governo está tendo que hoje em dia despender. E tendo em vista que a própria pandemia, né, tem afetado muito duramente as contas públicas, reduzindo as receitas do governo, a gente está aí contratando, né, um aumento da dívida gigantesco que vai ter que ser pago lá na frente com um profundo ajuste fiscal. No entanto, tendo em vista que a crise ainda está longe de terminar, já que o Brasil, né, não conseguiu ainda controlar a sua situação da Covid-19, e as próprias pessoas, né, estão com medo, apesar das flexibilizações das restrições, apesar do relaxamento aí da quarentena, apesar disso tudo, as pessoas continuam segurando seus gastos, continuam reduzindo o consumo, de modo que a gente tem visto que, apesar de todas as aberturas acontecendo, as empresas continuam enfrentando situações muito difíceis em suas contas e, com isso, o mercado de trabalho continua sendo muito afetado. Então vai ser necessário realmente estender o auxílio emergencial. O governo já entendeu isso, apesar de alguma resistência. No entanto, agora a grande questão se serão 2 parcelas de 600 ou 3
decrescentes, né, de 500, 400, 300. Em geral, o melhor é estender o quanto mais possível e suavizar, né, o consumo para que as pessoas não tenham picos de consumo durante os períodos aí em que elas recebem o auxílio e que terminam de uma hora para outra, né? Isso gera uma perda de bem-estar muito grande. Sem falar que a própria concentração aí de transferências em apenas 2 meses pode criar, de fato, uma distorção muito grande na própria sazonalidade da economia. E as pessoas podem se ver sem nenhum recurso aí no final do ano, e isso pode aprofundar ainda mais a crise, no sentido de que, com uma queda muito forte do consumo de um mês para outro, as empresas vão sofrer um novo choque que pode afetar aí drasticamente a própria recuperação pós-pandemia. E chegou o momento do Livre Notícia da gente conhecer mais um líder livres. Hoje é a vez do professor Tiago, motorista de aplicativos lá no Recife, em Pernambuco. E de lá para cá, temos defendido pautas liberais que possam ajudar a nossa população a se movimentar. Sou presidente da AMAP, Associação dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco, e temos feito uma firme defesa em favor da liberdade econômica do motorista, mas também lembrando do usuário que tem o direito de escolha. Por isso, a gente tem apresentado pautas liberais aqui no Recife que possam ajudar a população. Esse foi o Livre Notícia de hoje, e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Hoje à noite tem uma conversa imperdível de Paulo Gontijo com o economista Aode Cunha, conselheiro de várias empresas, ex-secretário da Fazenda no Rio Grande do Sul. Ele vai falar com a gente sobre como ajustar os negócios para os cenários da crise da Covid-19. O Livre de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira sempre traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. E você também pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais e baixando e instalando no seu celular o aplicativo do Livres. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Obrigado e até a próxima.